Bom, Jesus Senhor, graças a Deus, irmãos, nós chegamos na semana 4 do Alimentiário, da coluna e base da verdade, e chegamos numa mensagem muito vital, muito importante para a nossa vida cristã e para a nossa vida da igreja, irmãos, que é a oração da igreja. Irmãos, esse assunto, essa questão é uma das mais importantes questões da nossa vida cristã, da nossa vida da igreja. Na verdade, a reunião de oração da igreja, ela deve ser, ou deveria ser, uma das reuniões mais importantes do viver da igreja na localidade. Infelizmente, nós sabemos, irmãos, que é uma das reuniões mais difíceis de participar, das reuniões menos valorizadas, em que a quantidade de irmãos é a menos presente. Mas nós queremos, diante dessa mensagem de hoje, já começamos assim, queremos nos arrepender, queremos assumir o nosso pecado e a nossa culpa diante do Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, e para que o Senhor possa criar em nós um ministério de oração, não é? Irmãos, antes de nós começarmos a falar desse assunto, eu, de coração muito puro diante de Deus, e tenho aí com minha consciência limpa, no que eu vou falar agora, que Ele sabe que é puro, porque Ele que sonda os corações, eu queria encorajar você, irmão, irmã, a ouvir, principalmente na nossa localidade de Araguaína, a ouvir as mensagens de Daniel do capítulo 9, tá? Que foram dadas até agora na questão da oração de Daniel. Por quê? Porque são mensagens que são muito relacionadas com o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Com o Ministério de Oração da Igreja. E ali, então, nessas mensagens, que foram várias, já que o tempo foi maior lá do que aqui, foram abordados muitos princípios importantíssimos para a nossa vida e que eu acho que os irmãos vão ser muito ajudados individualmente e coletivamente se tiverem o coração de ouvir essas mensagens e aplicar para a nossa vida, tá bom? Então, hoje, o que eu quero me ater aqui é tocar alguns pontos, porque o nosso tempo é muito curto, tá? Então, vamos começar, irmãos. Nós temos desfrutado, em 1 Timóteo, nós temos visto que a igreja, aleluia, ela é a coluna e ela é a base da verdade. Então, nós, a igreja coletivamente, nós como igreja, é que nós sustentamos a base, somos a base e a coluna, né? Da verdade, né? Somos nós, como igreja, a igreja do Deus vivo, que sustenta a verdade. Mas quando Paulo fala essa expressão, que a igreja é coluna e base da verdade, a gente esquece, a gente só lê, na verdade, a gente só lê a última frase de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Na verdade, até um texto aqui do Alimentiário, nós pegamos aqui só coluna e base da verdade. Mas seria interessante nós entendermos melhor esse versículo, a ler o versículo inteiro. Então, eu quero ler com os irmãos, tá? Paulo fala aqui em 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aleluia! Nunca esqueça desse termo, igreja do Deus vivo. A igreja que é a coluna e base da verdade é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Por que estou enfatizando isso, irmãos? Nós, como igreja, sustentamos a verdade quando nós estamos cheios da vida. Quando nós somos a casa do Deus vivo. Essa verdade nós sustentamos não é uma verdade doutrinária, não é manter os ensinamentos doutrinários. É claro que nós mantemos os ensinamentos saudáveis doutrinários, tá? Isso é muito importante. Mas o que nós sustentamos as verdades é quando nós estamos cheios de vida. A vida e a verdade caminham juntas. Quando nós estamos cheios da vida de Deus, o Deus vivo está manifestando em nós, quando as pessoas olham para nós e veem que nós temos alguém que mora em nós, que nós somos a casa dele. Então, quando as pessoas de fora veem que alguém que mora em nós é vivo, é poderoso, está agindo, está manifestando, está causando transformações,
aí eles falam, puxa, eles sustentam a verdade. Lembre-se que o Senhor falou em João capítulo 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca a verdade vem separada da vida. A vida e a verdade caminham juntas. O Senhor primeiro é o nosso caminho. Quando nós tomamos o Senhor, nosso dia a dia, como nosso caminho, tudo que nós fazemos é por meio dele. Tudo que a igreja faz é por meio dele. Dependendo dele, a próxima etapa que nós vamos experimentar do Senhor é a vida. Primeiro é o caminho. O resultado prático de desfrutar do Senhor como caminho é ter a vida. A vida torna-se palpável, a vida torna-se visível. E o resultado de ter a vida é que nós estamos plenamente cheios da verdade. A vida vem e a verdade vem junto. Então, quando fala que nós somos coluna e base da verdade, irmãos, quer dizer que nós sustentamos algo vivo. Não é uma verdade com letra, é uma verdade viva. É claro que para nós conhecermos a verdade, nós precisamos ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, nos aprofundar nas verdades bíblicas, mas sempre buscando a vida. Nós nunca sustentaremos a verdade sem a vida primeiro. Nunca, irmãos. Nenhum cristão pode experimentar Cristo verdadeiramente com a verdade se não desfrutar Cristo primeiro como a vida. E se não desfrutar Cristo primeiro como o caminho. O caminho introduz a vida e a vida sustenta a verdade. E nós vimos aqui, no versículo seguinte, fala, evidentemente, por que Paulo fala evidentemente? Por que vocês acham que Paulo fala evidentemente? Eu espero que vocês não pensem que Paulo, quando falou evidentemente, era só para falar uma palavra bonita, né? Paulo queria palavra bonita, tinha palavras bonitas. Não. Cada palavra da Bíblia tem um propósito. Por que falar evidentemente? Porque, irmãos, quando a igreja é a casa do Deus vivo, e por causa disso sustenta a verdade, isso vai produzir algo muito evidente. Muito evidente. Evidentemente quer dizer algo tão evidente, tão claro, que mesmo um cego consegue ver. Evidentemente, grande é o mistério da verdade, da piedade. Aí algo grande vai aparecer. Algo misterioso vai ser evidente para todas as pessoas. Quando Deus está agindo em nós vivamente, produzindo uma verdade que é sustentada no nosso meio, irmãos, isso é algo, produz algo tão evidente, que é o grande mistério da piedade. O que é esse mistério da piedade? Né? Primeiro, antes de nós falarmos do mistério da piedade, vamos entender os mistérios da palavra de Deus. A Bíblia fala de alguns mistérios no universo. O primeiro grande mistério do universo é o próprio Deus. Deus é misterioso, né? A Bíblia fala, em João, fala que Deus habita em luz inacessível, né? Que ninguém jamais viu a Deus. Deus é misterioso. Se você for ver no Velho Testamento, Deus é tão misterioso. Até hoje, para as pessoas, Deus é um mistério. Então, no Velho Testamento, então, ninguém conhecia Deus direito. Ninguém podia falar que havia visto Deus. Na verdade, Moisés foi o único do Velho Testamento que pediu para ver Deus, queria ver a glória de Deus. Então, o Senhor fez Moisés ver rapidamente as costas dele passando bem rápido. Moisés, quem visse a Deus, morria. Ou seja, o Senhor era muito misterioso, não é? Mas um dia, esse mistério de Deus no seu mistério, um dia Deus veio revelar esse mistério, que era o mistério dele. Mistério de Deus, quando fala de Deus, quer dizer que pertence a ele, é algo dele. Né? Quando eu falo mistério do irmão Antônio, quer dizer que é o mistério que o irmão Antônio tem, então é dele. Ele tem um mistério que só ele sabe, né? É dele, mistério do Antônio. Mistério de Deus é algo que Deus possuía, e ele é o dono desse mistério. Ora, se Deus é o dono do mistério, só ele pode revelar. Ele que é o dono, é mistério dele, né? Então, um dia, Deus revelou o mistério dele. E a Bíblia fala que a revelação desse mistério que ele revelou é Cristo. Vamos ler lá? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 2 fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Então, acabou de ser revelado para nós qual é o mistério de Deus. Deus um dia quis revelar o mistério dele. Deus quis se revelar. E qual é o mistério de Deus? É Cristo. Quando Deus tornou-se um homem em Cristo, as pessoas, o mistério de Deus, Deus que era misterioso, passou a ser plenamente revelado. Porque agora, quando as pessoas olhavam para Cristo, elas viam Deus nele. Elas entendiam Deus. Quando o Senhor falava, quando o Senhor Jesus falava, era o próprio Deus falando. Quantos mistérios de Deus foram revelados pelas palavras do Senhor Jesus, pelo viver dele? Na verdade, o Senhor era tão maravilhoso que quando ele agia, tinha momentos que ele agia que as pessoas falavam assim, puxa, é Deus agindo. Por exemplo, quando ele veio andando sobre as águas, um homem não anda sobre águas, mas ele veio andando sobre as águas, então quando vira ele andando sobre as águas, é Deus. Um homem não consegue multiplicar pães e peixes e pegar 5 pães, né, e 2 peixes, né, 2 peixinhos, e alimentar uma multidão a sobrar 12 cestos cheios. Quando viam fazendo isso, falaram, puxa, é Deus. Só Deus pode fazer isso. Quando ele curava os cegos, ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, já fedia, né? Eles olharam e falaram, puxa, é Deus. Então, o Senhor Jesus, nas suas palavras, na sua maneira de agir, em tudo ele expressava Deus, porque ele, o Senhor Jesus, não fazia a sua própria obra e não falava suas próprias palavras, mas ele falava a palavra do Pai e fazia a obra do Pai. Então, quando olharam para Cristo, viram Deus. Deus foi revelado. Aleluia! Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho unigênito que o revelou, fala em João capítulo 1. Cristo revelou Deus para nós. E a Bíblia também fala de um outro mistério, que é o mistério de Cristo. Quer dizer então que Cristo também tem seu mistério? Tem. Cristo também tem seu mistério. Vamos ler lá, Efésios, capítulo 3. Versículo 4 fala assim, Paulo fala, Efésios 3, 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Peraí, Cristo tem um mistério? Tem. E se Cristo tem um mistério, vocês já entenderam que se Cristo tem um mistério, esse mistério pertence a ele, a Cristo. Então, só Cristo pode revelar o mistério, tá? Se eu falar para vocês que eu tenho um mistério aqui, só eu que sei desse mistério, então só eu posso revelar. E Cristo também tinha um mistério. E aí, Cristo um dia revelou qual é esse mistério que ele tinha. E aí, se você for ler nos versículos diante aqui de Efésios, Paulo fala que mistério é esse, tá? Versículo 9, Paulo fala assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, está falando desse mistério de Cristo, lá de cima. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, e para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, qual é o mistério de Cristo? E quem é? É a igreja. E o próprio Cristo é que revela esse mistério por meio da igreja. Hoje, a igreja revela Cristo. Por exemplo, se você quer ver Cristo, quem você vai olhar? Para a igreja. Todos nós aqui, um dia, vimos Cristo. Por isso nós nos convertemos, não foi? Mas eu quero te perguntar, Cristo apareceu para você fisicamente, falou com você, e você se converteu? Não. Algum irmão, Deus usou, Cristo usou algum irmão para manifestar ele mesmo, Cristo, para você. Alguém falou do Senhor para você. E quando assim alguém falou do Senhor para você, você viu Cristo e se converteu. Então, como é que você quer ver Cristo hoje? Que jeito que você pode ver Cristo hoje? Através da igreja. Mas é Cristo que se revela, mas é Ele que revela. Se o Senhor não quisesse revelar por meio da igreja, Ele não se revelaria. Tudo parte dele. Mas tem que ser por meio da igreja. Da mesma forma que na época,
Quando o Senhor estava na terra, quem queria ver Deus tinha que olhar para Cristo. Hoje, quem quer ver Cristo tem que olhar para a igreja. Irmão, irmã, você ama Cristo? Você quer Cristo? Você quer se encher de Cristo? Você quer conhecer mais Cristo? Você quer estar plenamente cheio do Senhor? Eu quero te falar, você precisa da igreja. Sem igreja, você e eu nunca conheceremos Cristo. Ninguém nunca conhecerá Cristo fora da igreja. Por mais que você pense assim, eu consigo buscar o Senhor sozinho, nunca vai ser você e eu estaremos plenamente cheios de Cristo a não ser por meio da igreja. Nós precisamos da igreja. Aleluia! Esse é um lado da verdade. O outro lado da verdade é que a responsabilidade é muito grande também sobre nós, já que nós revelamos Cristo, irmãos, sem nós, as pessoas não conseguem ver Cristo nessa terra. Nós é que revelamos Ele. Aleluia! Isso é muito sério, muito elevado. E a honra também é muito grande, porque Deus escolheu a nós para manifestar o seu Filho. Aleluia! Então, entenda que o mistério de Cristo é a igreja, tá? E aí Paulo, em Efésios capítulo 5, Paulo fala do grande mistério. Então já vimos dois mistérios, o mistério de Deus, que é Cristo, o mistério de Cristo, que é a igreja. E aí Paulo fala em Efésios 5 do grande mistério, né? E esse grande mistério, ele fala que é Cristo e a igreja. Se nós lemos Efésios 5, versículo 32, Paulo fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que mistério é este, Cristo e a igreja? Quando Paulo fala desse grande mistério, me refiro a Cristo e a igreja, no versículo 32, se nós lemos versículos que vêm antes, 31 para trás, Paulo está falando do relacionamento conjugal entre homem e mulher. E parece que do nada Paulo vem e muda o discurso sobre relacionamento conjugal entre homem e mulher e ele fala de Cristo e a igreja. Mas se você pegar o versículo 31, que é o versículo que vem antes do 32, o que Paulo fala? Paulo fala assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí ele fala: grande é esse mistério. É um mistério. Como é que um homem pode se unir a uma mulher e tornar-se uma só carne? Irmão, isso é um mistério muito grande. Pensa bem. Eu com a minha esposa, nós somos uma pessoa só. Como é que duas pessoas viram uma? Como é que é possível? De tal maneira que quem olha para minha esposa tem que ver o Gustavo, e quem olha para o Gustavo tem que ver a Renata. Eu manifesto a Renata, e a Renata manifesta a mim. Mas eu e ela somos tão diferentes, né? Eu sou homem e ela é mulher, como é que ela pode manifestar? É um mistério, não é um mistério? Como é que pode ser possível um negócio desse? Porque nós nos tornamos um só, certo? Aí, da mesma forma, aí vem aqui, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando Cristo se une à igreja, assim como o homem se une à mulher, ambos viram uma coisa só. Uma carne só. De maneira que Cristo manifesta a igreja e a igreja manifesta Cristo. Se você conhecer o coração do Senhor Jesus, irmãos, você vai ver, sabe o quê? A sua noiva. Você vai ver a igreja. E se você olhar para o coração da igreja, o que a igreja deseja, você vai ver o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. O Senhor Jesus falou. Irmãos, o que está no coração, você quer conhecer no coração do Senhor Jesus, os mistérios do coração dele? Quer conhecer os mistérios do coração de Jesus, do Senhor Jesus? Eu falo mistérios, é modo de falar, né? Mas tudo se resume a um mistério só. A noiva. Você vai ver que no coração do Senhor está a sua noiva, a igreja. Como não amar a igreja? Se o que o Senhor ama é a igreja. E se você ama o Senhor, fala, eu amo o Senhor, mas não amo a igreja. Então você não ama o Senhor, você nem conhece quem é Cristo, nunca conheceu quem é o Senhor. Porque quem conhece o Senhor, conhece que ele ama a sua noiva. E quem conhece a noiva de verdade, sabe que ela não ama nenhuma outra coisa a não ser o seu noivo. E ambos se tornarão um só. Esse grande mistério, na verdade, a Bíblia também chama de mistério da piedade. Tá? Nós vamos ler agora daqui a pouquinho sobre o mistério da piedade. Antes, eu só queria dar um exemplo maravilhoso para os irmãos. Né? Vamos lá para Gênesis, capítulo. Gênesis, capítulo. Vou ver para vocês.
Gênesis capítulo 5. Olha Gênesis capítulo 5, versículo 1. Só para provar para vocês, como nós acabamos de falar, tá? Versículo 1. Gênesis 5, 1 fala: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. É plural. Duas pessoas. Os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia que foram criados. Peraí. Que negócio é esse? Já entendi, já bagunçou tudo, já não entendi mais nada. Não criou homem e mulher? Como é que criou homem e mulher e chamou os dois de um nome de uma pessoa só, de Adão? Criou homem e mulher e chamou os dois de um nome só, Adão. Olha só. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Ué, e Eva? No dia que foram criados. Então, quando Eva se uniu a Adão, passaram a ter um nome só. É o nome de Adão. Assim, isso já era um símbolo, uma prefiguração do que aconteceria com Cristo e a igreja. Quando Cristo e a igreja se unem, eles recebem um nome só, Cristo. Quando você olhar para cada um dos irmãos, você vai ver Cristo. Quando você olhar para o irmão Roberto, você não vai ver Roberto, você vai ver Cristo. Quando você olhar para a irmã Thalita, você vai ver Cristo. Quando você olhar para o irmão Diego, você vai ver Cristo. Para a irmã Ana Lúcia, você vai ver Cristo. Para o irmão Moraes, Cristo. Para a Jardim, Cristo. A Renata, Cristo. A Odete, Cristo. A Rainan, Cristo. Todos nós somos nosso noivo, somos Cristo. Aleluia! Porque nós manifestamos Cristo. Nós somos o mistério de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo. Quem olha para nós vê o quê? Não vê o Gustavo, não vê a Ana Lúcia, vê Cristo, vê o Adão. Nós somos a noiva, não é? Mas não vê a Eva. Não chamou o nome de Eva, vê o nome de Adão. Os abençoou e nos chamou de Adão. Irmão, nós estamos aqui para manifestar o nome do nosso noivo, é Cristo. Aleluia! Então vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos voltar agora, vamos entender esse mistério, esse mistério, né? Lá Paulo fala em Efésios 5, grande esse mistério, que é um mistério grande, tá? Isso é grande demais, aleluia! E aqui em 1 Timóteo 3,16, o grande aparece novamente. Evidentemente, grande, olha o grande novamente, é o mesmo mistério. Grande é o mistério da piedade. Irmãos, isso é grandioso. Vamos ver o que é esse mistério da piedade. 2 pontos. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi esse? Foi Deus. Deus se manifestou na carne em Cristo. Quando Deus se tornou carne, se encarnou em Cristo, essa é a primeira frase aqui. Nesse exato momento, o mistério de Deus foi revelado em Cristo. Quando Deus tornou-se carne, o mistério foi revelado de Deus, Cristo, tá? É a primeira parte do mistério. Esse mistério da piedade, na verdade, é a união do mistério de Deus com o mistério de Cristo. É a união do homem com a mulher, tá? No nosso exemplo lá de Efésios, tá? Então, a primeira parte do mistério, a mistério da piedade, a primeira parte é o mistério de Deus. Quando Deus se revelou em Cristo, é esse versículo aqui, tá? Aquele que foi manifestado na carne. Está falando de Deus, tornou-se um homem, Cristo. Foi justificado em Cristo e em espírito. O Senhor Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele foi justificado em espírito. Na verdade, todo o ministério do Senhor Jesus foi em espírito. Foi espírito. Na verdade, depois que ele ressuscitou, ele tornou-se o espírito que dá vida. E ele entrou para dentro de nós. E de tal maneira que em 1 Coríntios 6, 17, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, tá? É agora, essa segunda parte da frase, foi justificado em espírito, diz respeito agora ao ministério de Cristo como o espírito, em nós, tá? Contemplado por anjos. Como assim? O Senhor Jesus, durante todo o seu viver, foi contemplado por anjos, tá? Na verdade, se você for observar, quando o Senhor Jesus nasceu, eu não tenho tempo aqui para falar tudo isso para os irmãos, então vou ser bem rápido. Quando ele nasceu, já apareceu em Lucas uma multidão de anjos louvando o nascimento do Senhor. Quando o Senhor Jesus começou seu ministério terreno,
ele foi tentado no deserto. Quando ele venceu a tentação, os anjos apareceram e serviram ao Senhor com comida, tá? Depois que ele passou no teste. Quando o Senhor Jesus estava lá no Getsêmani sofrendo, próximo de morrer, apareceu um anjo e consolou o Senhor. Leia lá, tá? Eu não tenho tempo para citar os versículos, tá? Consolou o Senhor. Depois, quando o Senhor Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, lá no sepulcro dele, quando os discípulos entraram lá, encontraram um anjo ali, tá? Ou seja, na ressurreição do Senhor, os anjos também estavam presentes, tá? E viram o Senhor ressuscitando, viram a pedra mexendo, e ficou um anjo lá dentro para anunciar para os discípulos que ele ressuscitou, tá? Ele ressuscitou. Então, quando o Senhor Jesus, depois da ressurreição, o Senhor ficou 40 dias aparecendo para os discípulos e desaparecendo, aparecendo, desaparecendo, antes de ascender de vez para os céus. Mas quando o Senhor ascendeu de vez para os céus, lá em Atos capítulo 1, quando ele estava ascendendo, os anjos apareceram para os discípulos e falaram assim: por que você está olhando lá para o céu? Da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Ou seja, o tempo todo do ministério do Senhor, os anjos estavam contemplando e vigiando o Senhor Jesus. E quem assistiu a mensagem de Daniel hoje, ouviu que nós falamos sobre isso. Os anjos estão o tempo todo nos observando. O tempo todo nos observando. Esse é o ministério dos anjos. Estão torcendo por nós. Estão junto conosco. Eles são servos, estão servindo junto conosco e nos servindo, tá? Nesse mistério maravilhoso, os anjos estão sempre torcendo por nós, tá? Vamos para a próxima parte. Pregar entre os gentios. Pregar entre os gentios? Como assim? Bom, depois que o Senhor ressuscitou, contemplado por os anjos, quando o Senhor ascendeu para o Pai, ele passou a ser pregado entre os gentios. Através de quem? Através da igreja em Atos. Já logo no capítulo 1, ele subiu, ascendeu aos céus, e o anjo estava ali também, os anjos estavam ali falando com os discípulos. Já no capítulo 2, quando Paulo tem o Pentecostes, e Paulo já prega ali, já prega o Senhor Jesus. Agora é o Senhor sendo pregado por meio da igreja. Agora é o mistério de Cristo. Agora é o mistério de Cristo, revelado na igreja. Quando as pessoas se converteram logo na primeira pregação de Pedro ali, lá em Atos, capítulo 2, já muitos se converteram porque viram Cristo em Pedro e nos discípulos. Agora já é o mistério de Cristo sendo revelado por meio da igreja. Essa parte, pregar entre os gentios, somos nós. Nós, agora, é a nossa parte do mistério, tá? É o mistério já de Cristo sendo pregado para as pessoas através da igreja, tá bom? Crido no mundo, aleluia! Ele está sendo crido no mundo, aleluia! Todos nós aqui somos a prova desse versículo. Nós cremos, aleluia! Aí vem a outra parte, recebido na glória. Opa, peraí, recebido na glória? Já não entendi nada. Peraí, recebido na glória, você não está fora de ordem, não, irmão Gustavo? Porque o Senhor Jesus foi recebido na glória na hora que ele ascendeu lá no céu, quando fala contemplado por anjos. Não devia ser aí nesse momento que deveria entrar o recebido na glória? Parece estar fora de ordem. Parece que o recebido na glória foi colocado por último fora de ordem. Não foi fora de ordem, em certo sentido, não foi, não. Porque esse recebido na glória, por um lado, claro, quando o Senhor ascendeu aos céus, ali em Atos capítulo 1, ele foi recebido na glória. Só que o que Paulo está falando aqui, nesse estudo da glória aqui, é muito além disso. Não é só Cristo, a cabeça, recebido na glória. Agora também o corpo, que é a igreja, também está sendo recebido na glória. Em outras palavras, esse recebido na glória vai ser quando nós, a igreja, também fomos arrebatados, estivemos juntos com o Senhor e fomos recebidos na glória. Quando nós também fomos glorificados, tá? Então, recebido na glória já é Cristo e a igreja juntos, todos nós juntos sendo recebidos na glória. Esse é o passo final, o último ponto do mistério, do grande mistério da piedade. É quando todos nós, quando o Senhor voltar, todos nós estaremos para sempre com o Senhor. É sermos recebidos na glória, tá? Porque aqui fala recebido no singular, não é? É Cristo em nós sendo recebido na glória, tá? Porque lá em Atos capítulo 1, quando ele ascendeu, Cristo foi recebido, em certo sentido, né? Falando do ponto de vista humano, falando do ponto de vista temporal, do nosso tempo, em certo sentido, só Cristo foi recebido na glória. Mas agora ele está introduzindo nós também, a igreja, na glória. Ele é o capitão da salvação, que como fala em Hebreus, está nos introduzindo na glória.
E nós todos, como igreja, seremos recebidos na glória um dia. Tá? Estamos sendo já, né? Naquele dia seremos plenamente. Hoje, que está sendo recebido na glória, hoje, aplicando em nós, é a nossa alma. Está sendo trabalhada e sendo saturada da glória de Deus. Mas vai chegar um dia que todo o nosso ser, não só o nosso espírito, já foi recebido na glória, não só nossa alma, que está sendo recebida na glória, mas o nosso corpo também será recebido na glória, será glorificado. Tá? Todo o nosso ser será recebido na glória. Aleluia! Esse é o grande mistério da piedade. Irmãos, que responsabilidade maravilhosa. Tá? E diante dessa palavra, é que nós começamos 1 Timóteo capítulo 2. Tá? Por que Paulo fala desse mistério da piedade e da igreja, do proceder da igreja? Por que ele fala desse mistério da piedade aqui em 1 Timóteo 3,16? Depois de falar de um procedimento que tem que ter na igreja no capítulo 15. Perdão, no versículo 15. Que ele fala assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ele fala do mistério da piedade. Por que ele fala do mistério da piedade depois de falar que tem que ter um procedimento na igreja? Por quê? Porque quando a igreja ela tem um proceder correto, quando a igreja, somos nós, temos o procedimento que Paulo fala no capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 3 de 1 Timóteo, que ele estabelece todos os princípios da igreja, como a igreja deve ser, no capítulo 1, no bom combate, no capítulo 1, na oração, então vamos falar daqui a pouquinho, no capítulo 2, na questão dos bispos e diáconos, no capítulo 3, quando a igreja toma todos esses princípios, tem um proceder correto, ela torna-se automaticamente a igreja do Deus vivo, a coluna e base da verdade, e ela torna-se, com certeza, de forma evidente e clara, o mistério da piedade. Manifestação de Deus na carne. Deus sendo manifestado através de nós, a igreja. Se nós estivermos seguindo todos os princípios que Paulo falou do capítulo 1 até aqui, irmãos, evidentemente, sem dúvida, de forma evidente e clara, nós manifestaremos Cristo em nós. A igreja vai manifestar Cristo em nós. Então, vamos voltar um pouquinho para a questão do capítulo 2, tá? Que é um dos passos mais importantes para nós tornarmos a igreja e coluna da verdade. A casa do Deus vivo. Se na igreja tem um proceder, se é preciso que tenha um proceder, vamos entender o que é o mais importante desse proceder. Então, tem alguns princípios que nós precisamos seguir nesse proceder. Mas dentro desses princípios tem um mais importante de todos, sem dúvida, porque é o primeiro, tá? Que é esse capítulo 2. Então, vamos olhar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Fala assim: antes de tudo, por isso que Paulo começa assim, por isso que eu falei que é um dos mais importantes, porque é o primordial, é o primeiro, é o antes de tudo. Antes de tudo que nós vamos fazer na vida da igreja, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de nós sairmos fazendo coisas para o Senhor, porque assim, até agora, nós vimos, nessa mensagem de hoje, a importância do mistério da piedade. Aí, diante disso, a gente pode ficar tentado, e nós somos muito tentados nisso, sair fazendo grande coisa para o Senhor. Então, não, irmãos, nós somos aqueles que temos que manifestar o Senhor na carne, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos organizar essa atividade, vamos pregar o evangelho aqui, vamos sair, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer uma reunião para jovens, vamos fazer uma reunião para velhos, para idosos, para crianças, vamos mexer aqui, mexer aquilo outro. E a gente fica tentado a fazer várias coisas, não é verdade, irmão? Claro que nós precisamos fazer várias coisas, mas antes de qualquer coisa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o que Paulo vai nos indicar aqui agora. É orar. Orar. Até mesmo o alimentiário, o irmão citou uma coisa que é tão verdade, não é, irmãos? Nós somos muito presunçosos, essa que é a verdade. E também, nós precisamos realmente nos arrepender. Assim como Daniel fala na sua oração, na grande oração de Daniel, capítulo 9, ele fala que o corar de vergonha, ficar vermelho de vergonha, do nosso pecado pertence a nós. Mas nós precisamos ficar vermelhos de vergonha mesmo. Por que nós somos presunçosos? Por exemplo, quando a gente descobre que o irmão tem problema na igreja, a gente logo já quer tomar a atitude de agir já para ajudar o irmão. A gente pensa assim, puxa vida, esse irmão, eu sei a resposta para ele. Eu já vivenciei isso.
Eu já tive experiência no passado, eu já ajudei um irmão assim no passado, ou eu mesmo já fui ajudado dessa maneira no passado. Não, eu sou a pessoa perfeita para responder isso para o irmão. Eu vou lá visitar ele, sem nem mesmo orar, irmão. Nós fazemos tudo isso sem nem mesmo consultar o Senhor. Sem nem mesmo perguntar para o Senhor se realmente o Senhor queria nos usar ou usar outro irmão. Mas nós já temos a atitude de presunção de achar que eu sou a pessoa certa. Será que o Senhor disse que eu sou a pessoa certa? Será que realmente a minha experiência do passado pode ajudar esse irmão? Pode ser que sim, claro que sim. Mas antes de tudo, nós precisamos orar. Então vamos começar aqui no versículo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto, antes de qualquer coisa, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Irmão, irmã, por que você acha que Paulo deixa tão claro que ele, essa palavrinha aqui, ó, vou ler para vocês, ó, exorto que se use a prática, porque a oração, ela nunca vai poder ser teorizada. Oração só pode existir se for praticada. Ela é uma prática. Claro que nós podemos e devemos falar sobre as orações, os princípios de orações, mas nunca a oração, de fato, pode se tornar uma teoria. Ela só é real na prática. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a prática. A igreja, aqui Paulo está falando, eu quero fazer uma distinção para os irmãos aqui, tá? Paulo aqui, em Timóteo, capítulo 2, ele não está falando da oração individual. Ele não está falando da oração sua e minha diante do Senhor. Aqui ele está falando da oração da igreja. A carta de Timóteo, para Timóteo, é a carta para orientar a Timóteo, a nós, como se deve proceder na igreja. Não é oração, aqui não é princípio de oração individual. Aqui é princípio de oração como igreja. A prática de oração da igreja. É um ministério não meu de oração, é um ministério da igreja. Nós juntos orarmos. E isso tem que ser prática. E claro que essa atitude deve começar por nós, pelos líderes, né? E nós temos, falando especificamente de Araguaína, nós temos nos arrependido, começado a nos arrepender, né? Você vai arrepender muito mais, e nós temos começado a orar, reunir só para orar, nós irmãos responsáveis. Essa semana que passou nós oramos, nós temos feito isso a cada 15 dias, por causa das restrições da reunião presencial, mas nós temos reunido presencialmente para orar pela igreja. O assunto mais importante da nossa reunião de serviço, mais do que fazer, é orar. E aí Paulo nos ensina, fala assim, use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Oração, irmãos, deve ser a primeira coisa, não a última. Nós deixamos sempre por último, né? Quando fizemos todas as coisas e tudo deu errado, aí nós oramos. É assim? E por isso que Deus permite que tudo dê errado, para que Ele possa fazer com que nós cheguemos naquilo que Ele deveria ter feito desde o princípio, que era orar. Deus fala assim, já que eles não começaram orando, começaram fazendo, vou deixar tudo dar errado para que eles voltem para aquilo que devem ser desde o princípio, voltar para o começo, que é a oração. Aí deixamos a oração por último, mas aí, aos olhos de Deus, esse último, na verdade, virou o primeiro. Ah, agora sim, eles voltaram para a oração. Ah, agora estão orando, agora tudo vai dar certo. Claro, irmãos, de tudo dar certo no tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo, né? E aí Paulo nos ensina que há várias modalidades diferentes de oração. Ele fala assim, prática de súplicas, orações e intercessões. Então tem súplica, tem oração e tem intercessão. O irmão Gustavo, não é a mesma coisa? Não necessariamente. Oração, vamos falar primeiro de oração. Oração é oração geral. Quando nós, como igreja, oramos por assuntos gerais, tá? Oramos, em geral, por todos os assuntos, pela igreja. Irmão, abençoa o Senhor, abençoa os irmãos, abençoa as famílias. Isso é uma oração geral, tá? Nós estamos falando de abençoa os irmãos, abençoa as famílias. É todas as famílias da igreja, em Araguaína, por exemplo, né? Abençoa as famílias da igreja em Balsas, também é geral.
Isso é oração. Então, oração quando a gente ora para assuntos gerais. Agora, quando fala de súplicas, aí já é uma oração específica da igreja e uma oração incessante, sem parar, está suplicando desesperadamente. Senhor, nós queremos isso, abençoa essa família da igreja, a família da Ana Lúcia. Senhor, abençoa a família do Moraes. Senhor, abençoa a família de tal irmão. Senhor, abençoa esse problema de tal família. Senhor, esse problema de tal outra família. Aí já é uma oração de súplica. E é uma oração em que não para, suplicando sem parar, até que o Senhor nos ouça. Tá? O Senhor nos ensinou daquela parábola, né, da mulher, do juiz, né, que batia na porta do juiz, suplicando para que o juiz atendesse a causa dela. Enquanto o juiz não atendeu a causa dela, não parou de suplicar. Tá? Então, nós precisamos... É uma oração de súplica, suplicando sem parar. Tá? E intercessão é um outro tipo de oração. Já é uma oração mais profunda ainda. Nós estamos agora intercedendo por um assunto específico. Intercessão é como se chegando perante um rei para interceder diante de uma causa específica, bem específico mesmo. Isso é a oração. Na verdade, irmão, na Bíblia, intercessão, são poucos na Bíblia que realmente foram grandes intercessores. O primeiro intercessor da Bíblia foi Abraão, tá? Na questão lá do seu sobrinho Ló, quando Deus tinha revelado para Abraão que queria destruir Sodoma e Gomorra, tá? Quem ouviu novamente as mensagens de Daniel, vão ver isso aí, tá? Eu não posso entrar nesse assunto agora porque não dá tempo. Outro grande intercessor da Bíblia foi Daniel. Daniel foi um grande intercessor. Na verdade, a intercessão ela é algo tão profundo, irmãos, porque toda vez que há um intercessor, é porque Deus quer fazer uma mudança de era. Deus quer fazer uma grande mudança. Na verdade, eu li um texto de um irmão, e eu concordo com ele, e isso é maravilhoso, eu quero dizer para os irmãos que a história da humanidade pertence... Essa é a frase do irmão, eu concordo, estou repetindo. A história da humanidade pertence aos intercessores. Que são eles, os intercessores, que mudam a história da humanidade. Se você for olhar na história de toda a Bíblia, e até na história da moderna, até hoje, até os dias de hoje, se houve mudança na história, uma grande mudança, um grande reviravolta, porque houve um intercessor orando. Um ou mais, né? Houve intercessão. É assunto específico de grande importância. Quando Deus quer fazer uma grande coisa, mudar uma era inteira, Deus então levanta um intercessor. Na verdade, o sentimento de interceder não começa em nós, começa em Deus. Ele coloca o seu sentimento dentro do nosso coração para que nós intercedamos. O início sempre é em Deus. Então, é Deus que começa botando seu sentimento em nós, e nós começamos a interceder, e esse sentimento passa por nós e volta para Deus. E aí Deus age. Começa em Deus, entra no nosso coração e volta em Deus. Por isso que o intercedor, quando ele começa a orar, ele começa cheio de cargo, um peso muito grande sobre os seus ombros. A intercessão a oração de intercessão começa pesada, porque há muito peso e autoridade sobre os ombros do intercessor que vem de Deus. Na medida que ele vai orando, o encargo vai passando, vai passando, vai passando. Quando ele termina a oração de intercessão, ele está livre, leve, porque todo o encargo passou por ele e voltou para Deus. Por isso que a história pertence ao intercessor. Eu vou explicar melhor para os irmãos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Daniel, né? Quando Daniel começou a interceder, ali em capítulo 9, pelos judeus, pelo Jerusalém, pelos reis, ele intercedeu igualzinho fala aqui em 1 Timóteo. O que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2 foi exatamente o que Daniel fez muitos séculos antes. Aliás, milênios antes, né?
mais ou menos quase milênios antes, não, né? Que, na verdade, não é tanto assim, né? Eu estou dizendo nos dias de hoje, né? Acho que eu me confundi aqui nas datas. Na verdade, o que Paulo fala aqui, segundo Timóteo, eu falei pensando nos dias de hoje, né? Então vamos voltar. O que Paulo falou aqui em Timóteo, Daniel fez cerca de 500 e poucos anos antes, tá? Mas nós hoje estamos praticando isso há milênios depois, tá? Agora sim, agora eu acertei na cronologia. Mas vamos lá, voltando. Então, irmãos, Daniel quando ele começou a orar, em Daniel 9, ele começou a orar porque ele leu os livros de Jeremias e ele viu na profecia de Jeremias que Deus havia determinado que o cativeiro do povo de Israel, ou seja, o tempo que o povo de Israel ia ficar como escravos, cativos, nas mãos de outros povos, principalmente dos babilônicos, seria de 70 anos. Então, quando ele percebeu, lendo a profecia, que o tempo estava para vencer, ele então decidiu tomar uma intercessão, uma decisão de interceder, uma oração de intercessão poderosa. Quem colocou esse sentimento no coração de Daniel foi o próprio Deus, mas porque ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava com o coração aberto para Deus, buscando a Deus. Então Deus colocou seu sentimento no coração de Daniel. Da mesma forma, começa assim conosco. Se nós não estivermos lendo a palavra, envolvidos com a palavra profética, com a profecia, porque Daniel, naquele momento, estava envolvido com a profecia de Jeremias. Ele estava envolvido com as palavras proféticas faladas por Deus através de Jeremias. Quando ele estava envolvido com a palavra profética daquela época, Deus então colocou seu encargo no coração de Daniel. Da mesma maneira hoje, irmãos, se nós estivermos envolvidos com a palavra da profecia profética de hoje, que os profetas estão falando hoje para nós, é a oportunidade que Deus nos dá de ele colocar seu encargo em nós. E aí, quando Daniel teve o encargo, o sentimento, ele começou a orar. Depois da oração de Daniel, então Deus ouviu a oração dele, Deus passou seu encargo por meio de Daniel, então Deus pôde cumprir a profecia que falou por meio de Jeremias anos antes. E Deus então ouviu a oração de Daniel e libertou o povo. Então, aí através de Daniel conversou, certamente falou para Ciro, né? E Ciro então deu a ordem para que o povo voltasse, saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém para reedificar o templo. E mais para frente veio outras ordens de outros reis persas para voltar mais outras levas para reedificar Jerusalém e os muros, com Esdras e Neemias. Então, veja, Deus queria, vamos entender melhor isso, Deus queria fazer algo grandioso. Já estava profetizado há anos antes. Mas enquanto Deus não encontrava um intercessor, um homem, Deus estava limitado para fazer algo. Deus queria libertar o povo do cativeiro, mas Deus estava limitado, esperando que alguém intercedesse. Então Deus procurou incessantemente por um intercessor. O intercessor não é qualquer pessoa, é alguém que está unido com o coração de Deus, buscando o Senhor, buscando a palavra profética. Quando ele encontrou Daniel, ele encontrou então a maneira da vontade de Deus no céu se unir à terra, se alinhar. Quando ele encontrou Daniel, alinhou a vontade de Deus. Então Deus passou por meio de Daniel, pelo homem. E aí então Deus, através da oração de Daniel, pôde então cumprir a resposta da oração e cumprir a sua palavra que ele havia profetizado. Irmãos, é por isso que Deus ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Porém, Deus se restringiu ao homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não pode fazer nada se não houver um homem que ore antes. Um homem disposto a colaborar com ele na terra. Não porque o Senhor não tenha poder. Ele tem, mas porque ele próprio escolheu fazer assim. Ele próprio escolheu se limitar a atuar por meio do homem. Por isso, se não houver um homem que esteja alinhado com o coração de Deus, a vontade de Deus é parada. Deus, então, não pode prosseguir com a sua vontade. Ou seja, o homem pode limitar o mover de Deus.
Por outro lado, o homem não pode nunca obrigar Deus a fazer algo que ele não quer. Nunca. O homem pode orar, Senhor, faça isso, faça aquilo, orar, jejuar, Deus, faça aquilo, faça aquilo outro. Se não for vontade de Deus, se não partir de Deus aquilo ali, Deus não vai ouvir. Nada vai acontecer. Pode orar anos, séculos, milênios, gerações orando. Se não for algo que está no coração de Deus, nunca Deus vai fazer. Porque não tem a ligação. O intercessor, na verdade, nunca parte dele. Parte de Deus o desejo. Assim como partiu com Daniel. Primeiro veio de Deus que colocou no coração de Daniel. Aí se une. Não é a terra que se une, que começa a mover. O mover não começa, em certo sentido, na terra o céu. Começa do céu descendo da terra. E ambos se ligam. Quando ambos se ligam, aí sim, nesse momento que ambos, céu e terra, se ligam, você já não sabe mais de onde começou. Aí vira uma coisa só. Aí você perde a noção. Será que começou do céu ou começou da terra? Aí, meu irmão, nessa hora é um mistério maravilhoso. Ninguém consegue entender. Você não sabe se começou de Deus ou começou dos homens. Você olha para o homem, pá, mas começou o coração de Daniel. Aí você fala, não, mas começou foi com Deus. Aí fala, não, começou o coração de Daniel. Aí fala, não, começou com Deus. Você não tem como saber mais, virou uma coisa só. Virou uma coisa só, é maravilhoso. Mas, no fundo, começa com Deus, com algo que já estava no coração de Deus, se ligou com o coração do homem. E aí, quando Daniel orou, então veio a resposta, certo? E aí o povo foi liberto. Então, vamos entender. Entre o povo antes da oração de Daniel, que estava cativo, e o povo depois da oração de Daniel, que estava livre, o que tem no meio? Um intercessor. Então, sempre entre o cativeiro e a liberdade, sempre há um intercessor no meio. Hoje, falando as palavras dos dias de hoje, entre as pessoas que estão cativas de Satanás e as pessoas que serão salvas pelo Senhor Jesus, que são libertas desse cativeiro, quem está no meio? A igreja intercedendo. O ministério de oração da igreja. O intercessor coletivo que é a igreja hoje. Sempre entre cativeiro, escravidão e liberdade, há um intercessor. Sempre entre uma mudança de era, há um intercessor. Você percebeu que no exemplo de Daniel, que eu acabei de dar para vocês, irmãos, houve uma mudança de era? Antes de Daniel orar, os judeus, que era o povo de Deus naquela época, estavam na era do cativeiro. Depois que Daniel orou, os judeus estavam na era da restauração. Da liberdade, do retorno, da glória do povo de Israel sendo retornada. Houve uma mudança de era. Da mesma forma hoje, irmãos, exatamente igualzinho hoje, nós estamos próximos dos dias da volta do Senhor. Hoje, a era de hoje, é a era a era próxima da volta do Senhor. A próxima era que vai acontecer depois da volta do Senhor é a era do reino. Mas o que há entre... Ou seja, vai ter uma mudança de era. Nós estamos hoje na era da igreja, que é a era do mistério, dos mistérios de Deus, tá? Mistério de Deus, mistério de Cristo, mistério da piedade. Hoje nós estamos nessa era. Mas a próxima era vai ser a era do reino milenar, tá? Que é uma era bem diferente, em certo sentido, né? E o que há entre a era da igreja e a era do reino milenar? Há o ministério de intercessão da igreja. Sempre haverá um intercessor. Você quer ver? Eu vou provar para vocês. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler para você, Apocalipse 12, tá? Acompanha comigo. Apocalipse 12 fala da mulher universal, né? Aí no versículo 2 fala assim. Vamos ler o versículo 1. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui, você sabe, essa visão de Apocalipse 12 é toda simbólica, tá? Tudo aqui tem um símbolo.
Quando fala da mulher, a mulher aqui se respeita ao povo de Deus, mas mais especificamente falando, a nossa era hoje, que respeita a igreja, tá? Que é a maior parte, inclusive, da mulher. A mulher, na verdade, ela simboliza todo o povo de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Mas se você for olhar, a maior parte dessa igreja dessa mulher está na igreja, tá? Que é a parte que nós estamos vivendo hoje. E que também diz respeito a nós hoje. Então, aqui fala que a mulher, ela está gritando para dar a luz. E que luz que ela vai dar? Quem que ela vai dar a luz? Ela vai dar a luz ao filho varão, que é os vencedores, tá? Que vão introduzir os vencedores que vão introduzir uma nova era, que é a era do reino, tá? Mas aqui fala aqui, no versículo 2, que ela está gritando com a dor de parto. A palavra gritar quer dizer, simbolicamente, ela está orando desesperada. O grito aqui é oração desesperada. A mulher hoje ora, intercede. O ministério da oração da igreja está orando para que o filho varão nasça, os vencedores nasçam, para que quando os vencedores nascerem, o Senhor volta. E aí, no versículo 5, fala que nasceu o filho varão. Fala assim, nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as nações com 7 ferros. Como assim filho varão que há de reger todas as nações? Quando é que esse filho varão vai reger as nações? No reino milenar, tá? Por isso que o filho varão, ele muda a era. Quando ele nasce, quando ele surge porque ele vai mudando, vai ter uma mudança de era. Ele vai entrar para a era do reino. Ou seja, os vencedores serão os reis que vão reinar com Cristo, tá? Durante 1000 anos. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando ele é arrebatado para Deus até o seu trono, aí no versículo 7, há uma peleja no céu de Miguel e seus anjos, e aí começa a grande tribulação, tá? Começa uma mudança imensa na humanidade, que é a grande tribulação, tá? E aí, a grande tribulação, ela finda com a volta pública do Senhor e o início do reino milenar. Eu só quis mostrar esse versículo, eu não queria também entrar muito nisso aqui, mas é só para ilustrar para os irmãos que o ministério de oração da igreja, a mulher que está clamando, gritando, é que introduz a mudança de era. Sempre entre uma mudança de era há um intercessor. Quando Deus quer fazer alguma coisa, irmãos, por isso que a intercessão é a parte mais importante do ministério da ação da igreja. O ministério da ação da igreja tem orações? Tem. O ministério da ação da igreja tem súplicas? Tem. Mas a parte mais elevada do ministério da ação da igreja é a intercessão. Porque vai direto no coração de Deus, direto no interesse do rei. Vamos falando de intercessão, é você chegar diante do rei para pedir algo muito importante. A igreja, como ministério de intercessão, como intercessora, ela vai diante de Deus, do Senhor como rei, para pedir que ele cumpra a sua vontade como rei na terra. É isso que ele nos ensinou lá em Mateus 6. Ele falou assim, a oração que ele nos ensinou a orar é: Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, é descer o reino para a terra. Ora, quando fala descer o reino para a terra, isso é a mudança de era. Quando o reino de Deus descer para a terra, realmente, de forma literal, vai ser o reino milenar. Mas quem está orando para que aconteça isso? A igreja. Senhor, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. Ou seja, o que a gente percebe aqui? O Senhor nos ensinou que a igreja, quando ora assim, ela está unindo o céu e a terra. Ela está unindo para que haja uma união entre céu e terra. Venha a nós aqui na terra, o teu reino. Seja feita aqui na terra como é feita no céu. O Senhor faz igualzinho. Faz na terra como é igual no céu. Faz igualzinho, une o céu e terra. De tal maneira que, se olha para a igreja, você vê o céu. E você olha para o céu, você vê a terra, que é a igreja. Céu e terra tornam-se uma coisa só. Você não sabe mais diferenciar quem é quem. Por causa do ministério de oração da igreja. Aleluia! Espero que vocês tenham compreendendo o que eu queria dizer. Outro ponto maravilhoso do intercessor, é que aquilo que o intercessor... Que é óbvio, né? Isso que eu falar agora é óbvio, depois de tudo que nós falamos, né? É óbvio de se entender. É a consequência natural. Quando o intercessor ora, o motivo pelo qual ele ora, Deus dá para ele, ou seja, passa a ser dele. Ele toma possessão daquilo.
É de Deus, mas ao mesmo tempo é dele. Deus entrega para ele, fala, é teu. É teu. Quando Daniel começou a orar, na oração de Daniel, ele começou a orar falando para Deus que ele estava orando pelo povo de Deus. Ele estava falando assim, Senhor, o teu povo, Senhor. Olha para o teu povo, olha para a tua cidade, Jerusalém ainda devastada. Ele falou assim, teu povo. Ele está falando assim, Senhor, o povo é teu, a cidade é tua. Mas quando Deus deu a resposta de oração para Daniel, eu vou ler para vocês. Né? Aqueles que acompanharam a reunião de Daniel hoje ouviram isso, tá? Mas eu vou ler para vocês, tá? Por que torna-se do intercessor? Porque é a união só. Ora, se é de Deus, é meu. Se é meu, é de Deus. Eu e a minha esposa não somos uma coisa só? Então tudo que é meu é da Renata, tudo que é da Renata é meu. Também tudo que é de Cristo é da igreja, e tudo que é igreja é de Cristo. Passam a ser dono da mesma coisa. Porque eles têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e eles passam a ser um só. Daniel 9, Daniel ora assim, no final do versículo 19, Daniel fala assim, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Essa é a oração intercessória de Daniel. Ele termina o último versículo da oração dele, também descrito para nós aqui, falando que a cidade que estava orando e o povo que estava orando era de Deus. É o teu povo, Senhor, é a tua cidade. E quando vem a resposta do Senhor para Daniel, da oração dele, olha o que o anjo falou para ele. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Sabe o que Gabriel falou para ele, Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, o povo seu, Daniel. E sobre a tua cidade. A Jerusalém é tua cidade, Daniel. Quando o intercessor ora, o que é de Deus passa a ser do intercessor. O povo, Daniel falou que era de Deus, a cidade de Deus. Depois a resposta do Senhor foi assim, não, Daniel. Não é só meu, não, é tua também. É teu povo, é a tua cidade, são teus. Eu te dou. E é isso que nós vimos também em Atos 28. Atos 28. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Na verdade, você vê, não dá para a gente falar nem um pouquinho de tudo que tem que falar ainda, tá? Atos 28 conta uma história maravilhosa. Atos 27, perdão, conta uma história maravilhosa, né? Que Paulo estava ali no navio indo para a Itália e esse navio quase naufragou. E aí aconteceu algo maravilhoso, né? Aqui, é claro, se você ler o capítulo 27 de Atos, não, pelo menos eu não encontrei, não aparece aqui descrição que Paulo estava orando, intercedendo pelas pessoas do barco. Não aparece descrição. Mas é óbvio, eu não sei se você acredita junto comigo, é óbvio que a gente pode inferir que ele estava orando pelas pessoas. Você acha que Paulo ia ficar naquela situação inteira? Paulo, que era um servo de Deus, não estaria orando pelo barco, pelas pessoas ali? Claro que Paulo estava orando, não é? Intercedendo. Ele era o intercessor ali. Se havia alguém naquele barco que podia interceder, era Paulo. Paulo, ele era o único intercessor. E olha o que aconteceu. Em Atos 27, olha o que aconteceu. Olha o que Paulo respondeu no versículo 22. Mas Paulo virou para as pessoas que estavam desesperadas do barco, né, pensando que iam morrer. Aí Paulo falou assim, mas já agora, versículo 22, Atos 27, 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Por quê? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Quando o intercessor começa a orar, Deus dá para ele o que ele ora. Paulo orou para aquelas pessoas e Deus deu cada uma delas para Paulo. Por sua graça, é de Deus, não é de Paulo, mas Deus dá para ele. Também quando Daniel começou a orar, o povo não era de Daniel e a cidade não era de Daniel, mas depois que ele orou, passou a ser dele. Ficou tanto encargo por aquilo, passa a ser dele. Ó Senhor Jesus. E aí, você quer participar desse ministério glorioso de interceder? Isso é maravilhoso. Quer participar, irmãos? Vai perder essa oportunidade? Vamos perder essa oportunidade, nós como igreja, orarmos? Unimos o céu e a terra? Mateus 18 fala que o Senhor nos ensinou um princípio, né? Onde dois ou mais estiverem juntos, né?
Daqui a pouco nós vamos ler esse versículo. E aqui, antes de eu ler esse versículo de Mateus, para nós terminarmos, né, e aí eu vou terminar, eu queria aplicar algo aqui. Olha o que o anjo falou aqui. Esse algo que eu vou aplicar foi até a Renata que compartilhou comigo. Né? Fala assim, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Aí a Renata compartilhou comigo, eu quero compartilhar com vocês. Né? Nós precisamos orar por todos os reis, certo? Lá em Timóteo nos ensina ainda, por todas as pessoas, para que Deus salve todas as pessoas, porque Deus quer salvar. Na verdade, conforme o Elementiar nos ensinou, e é maravilhoso, né? Se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são livros que nos ensinam próximo da volta do Senhor, e nós estamos vivendo nesses tempos próximos da volta do Senhor, nesses 3 livros, Deus é revelado como Deus Salvador. Por quê? Porque próximo da volta do Senhor, Deus quer salvar mais ainda as pessoas. Deus sempre quis salvar as pessoas, mas próximo da volta do Senhor, mais ainda, ele se revela como Deus Salvador. Mas para que ele salve, ele precisa do ministério de intercessão da igreja. Senhor, liberta os cativos. Nós precisamos ser os Daniéis de hoje, coletivamente como igreja. Senhor, liberta o teu povo. Quando a gente ora pelos incrédulos, nós estamos orando, na verdade, no fundo, é pelos eleitos dentro do povo, dentro dos incrédulos, os que foram escolhidos. Deus vai salvar, Deus quer salvar todos os homens, sim quer. Mas é claro, Deus vai salvar só os eleitos. Não só que nós não sabemos quem são os eleitos, mas dentro de todos os escolhidos, Deus vai salvar os eleitos, é claro. Nós estamos orando sem saber pelo povo de Deus entre os incrédulos, que vão ser salvos ainda. Entenderam? Nós estamos orando, Senhor, salva os incrédulos, salva as pessoas. E Deus vai cumprir, salvar o que ele escolheu antes da fundação do universo. Para que o povo de Deus, que aos nossos olhos eles não são, mas vão se tornar, sejam livres do cativeiro e entrem para a liberdade dos filhos de Deus. E aí, nós devemos orar por todas as pessoas, por todos os reis, claro. E nós não sabemos quem são os eleitos. Deus quer salvar todos os homens, é claro, né? Mas, falando mais especificamente, nós não podemos esquecer de orar por aqueles que navegam conosco, tá? Foi isso que a Renata compartilhou comigo, baseado aqui nessa experiência de Paulo. O anjo falou assim, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Irmãos, nós precisamos orar principalmente pelos irmãos que estão conosco também. Os irmãos estão no nosso barco, nós estamos navegando junto nesse barco, não é? Nós precisamos orar para a nossa família, precisamos orar pelos irmãos que estão servindo conosco, por eles que estão nesse barco. Não esqueçamos que é muito importante orar para os irmãos que estão no mesmo barco que a gente. Estão sofrendo a mesma coisa. Aqui Paulo orou para que eles estavam sofrendo junto com ele. Navegavam com ele. Quem está navegando com hoje? Nossa família é a primeira pessoa que navega conosco, né? 24 horas por dia, a família navega conosco. Desde que eu levanto, desde que eu durmo, a minha esposa navega nesse barco comigo. Eu preciso orar por ela, interceder por ela. E também pelos irmãos da igreja, pelas famílias da igreja que navegam junto conosco, nesse oceano do mundo, né? O mundo é esse mar, a igreja é esse barco. Nós precisamos orar para os irmãos que estão nesse barco, na arca. Para os irmãos que navegam conosco, não esqueçam disso, né? Vamos terminar Mateus, eu vou terminar aqui, tá? Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Aliás, perdão, Mateus 18. Versículo 18. E aqui, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quando o Senhor falou, Mateus 18, versículo 18 em diante, esses versículos, o que o Senhor tinha no seu coração era a igreja, tá? A oração intercessória da igreja, tá? Por que eu digo isso? Porque se você ler o versículo 17, ele fala de ouvir a igreja. Olha o 17, fala assim, aqui o Senhor está nos mostrando como se deve lidar com o irmão culpado, o irmão que tem um problema com outro irmão, né? Aí ele fala assim no versículo 17, se ele, esse irmão culpado, não os atender, dize-o à igreja. Então, ele está falando da igreja, fala para a igreja. Para quê? Para que falar para a igreja? Para a igreja fazer alguma coisa. Quer ver? Vamos lá. E se recusar a ouvir também a igreja? Se não ouvir a igreja, o que você faz? Considera como gentil publicano. Tudo bem, aí você considera aquele irmão como gentil publicano. Mas aí, para por aí? Não. Aí começa agora um outro nível. Por exemplo, tem um problema com o irmão?
Então, vou voltar aos versículos um pouco aqui. Peraí. Lê os versículos todos antes aqui, mas não vou ler por causa do tempo. Mas a sequência de lidar com o irmão com um problema é assim. Tem um problema com o irmão? Vai você e ele conversar com ele. Tá? Tomou uma ou duas pessoas, claro. Né? Não, vai você pessoalmente, claro, conversar com o irmão. O irmão não te ouviu? Você toma uma ou duas pessoas, testemunhas, e vai ter com ele. Não te ouviu? Fala para a igreja. Ele não ouviu a igreja? O que você faz? Abandona o irmão? Não, aí começa agora um novo nível. Agora entrou um nível de intercessão. Agora a igreja começa a interceder por esse irmão que não quer ouvir. Que aí vem os versículos 18 em diante. Ó. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E a quem Jesus está falando isso? Está falando da igreja. Já que o irmão culpado não ouviu a igreja, o que a igreja vai fazer agora? Considere como gentil publicano e começa a orar por ele, começa a interceder, começa a ligar e desligar, certo? Aí a igreja começa então a ligar, a ligar e desligar na terra, tá? Só que no original grego, a palavra ligar e desligar não é ligar e desligar, é amarrar e soltar, amarrar e liberar. E o sentido do verbo aqui é o seguinte, olha o versículo 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, é a igreja, tá? 2 ou mais ou 3. E o 18 fala, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Eu vou mudar para o original grego. Tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado nos céus. Por que terá sido? É porque a igreja ela só consegue amarrar algo que já estava no coração de Deus, amarrado já no coração de Deus nos céus. É por isso que eu falo, irmãos, que o ministério de intercessão, um intercessor, ele só começa a interceder por algo que já veio do coração de Deus. Ele só liga o que estava no coração de Deus com a terra. Porque o que ele começa a orar na terra para amarrar, já terá sido amarrado nos céus. Já estava no coração de Deus. Deus se colocou no coração do intercessor da igreja para interceder por aquilo. Ele só começa a ligar na terra o que já estava no coração de Deus, já estava amarrado no coração de Deus. Tá? E ele também, a igreja, começa a soltar, tá? A desligar, a liberar, soltar na terra o que já estava desligado ou solto nos céus. Então, esse amarrar ou liberar sempre já acontecendo no coração de Deus, mas quando a igreja começa a atuar, é só uma ligação do céu com a terra. Bom, Jesus é o Senhor. E eu queria ler só um versículo aqui para os irmãos, tá? E eu queria que os irmãos, por favor, abrissem a Bíblia. E aqui eu termino, porque eu vou só ler, tá bom? Isaías, capítulo 65. Que versículo, irmãos? Que versículo. Isaías, abre o livro de Isaías comigo, por favor, não deixa abrir, não. 65, versículo 24. Isso aqui é para encorajar cada um de nós a juntos termos esse ministério de intercessão. Irmão, você vai perder essa oportunidade? Nós vamos perder essa oportunidade? Irmão, nós podemos mudar a era, a história da humanidade. Nós vamos libertar, por meio da oração intercessória, os cativos de Satanás para a liberdade dos filhos de Deus. E olha que oração, olha o versículo. Fala assim, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Foi justamente isso que aconteceu com a oração intercessória de Daniel. Enquanto ele estava falando, o Senhor já respondeu. O Senhor nem esperou ele terminar de orar, já mandou o anjo Gabriel. Porque lá em Daniel 9 fala assim, ó. Vou ler para vocês. E aí isso vai acontecer conosco também, irmãos. Quando nós estivermos já orando, você já começou a orar, a igreja começou a orar, o Senhor já respondeu já. Se nós nem terminamos de falar, o Senhor já ouviu. Olha que Daniel 9 fala aqui, ó. Ó, Daniel 9, 21. Fala assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, estava falando ainda. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na primeira visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel,
Agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera pois a coisa e entende a visão. No princípio, quando você começou a orar, Daniel, eu já vim. Você nem terminou de orar, estava começando a orar, eu já vim. E eu nem esperei você terminar de falar, eu já vim te responder. Eu já te cutuquei, já te toquei para te responder, tá bom? Bom, Jesus é o Senhor, aleluia. Vamos compartilhar rapidinho aqui, né? Amém.